já estamos com ela, Deise Rosa. Bem-vinda! Obrigada. Deise Rosa, psicóloga, especialista em luto. Você veio na esperança, porque às vezes as pessoas não têm nem essa esperança da vida em si e não fala sobre o fim dela, né? Até porque a gente tem medo que falar vai atrair. Penso isso também. Quem também não fala, morre. Pois é. Também. Quem não fala, morre também. E quem fala, também, porque não tem como escolher. Eu vou bater ou não na madeira, tem gente que bateu na madeira a vida inteira e já não tá mais aqui. Então, não é uma regra. Sabe que compartilhar com o pessoal de casa, quando fiquei trocando ideia com a Deise, o que a gente podia falar, o que você gostaria de falar, veio esse tema, né? Minha vida sem mim. E hoje eu estava lá dando minha volta no lago, sempre vou lá, e eu fiquei olhando. Ontem a gente teve um corredor aqui, e dele falou, é tão legal a gente correr ao ar livre, a gente vê as paisagens, a natureza. E eu me peguei pensando nessa frase, na nossa entrevista, e aí falei, nossa, um dia eu não vou mais ver isso. Sei lá, quer dizer, eu acho que não. Bom, não sei, né? Tem não várias, assim, desse não jeito, dessa né? forma. Mas como será que vai ser o dia? Mas eu avisei alguém o que eu quero que faça, o que não faça. É muito isso, e a gente não gosta mesmo de falar, né? A gente não gosta de falar, e nós viemos de uma cultura onde a gente não pode falar. Eu sempre brinco nos cursos e palestras onde eu falo assim, que o dia que eu morrer, as pessoas vão dizer assim, tá vendo aquela moça? Certeza, ela morreu porque ela falava desse assunto. E assim, há 20 anos eu falo desse assunto e o dia que isso acontecer, vão falar que é por conta disso. Mas os outros todos que eu viver, não vão falar que eu estou vivendo, inclusive porque eu também falo sobre isso. Quando a gente olha para o processo do morrer, não é na questão de ficar atraindo, eu quero morrer, não é nesse sentido. Mas quando a gente entende que a finitude, ela existe, quando eu paro e penso nela, por mais que é difícil pensar nela, e nós entramos nessa angústia a partir mais ou menos dos 5, 6 anos. Então, quando eu paro para pensar nela, eu lembro, é como se fosse uma pausa para eu identificar assim, opa, mas tenho vida. Até lá, o que é que eu vou fazer? Que escolhas eu tenho feito do meu existir nesse processo todo do meu respirar? Porque cada dia é um presente. Então, eu estou respirando, eu estou bem. Então, hoje eu estou viva. O que é que eu vou fazer para isso? Porque até esse meu dia chegar e quando a gente percebe, a gente começa a olhar para o nosso redor e ao nosso redor as pessoas morrem. Uma hora a gente começa a identificar isso. Com 6 aninhos de idade, mais ou menos, Murilo, 5, 6, 7 anos, é a idade que a criança começa a se deparar com essa angústia. Porque aí ela entende o processo de reversibilidade. O que é isso? Vai e não volta mais. A criança, antes dessa idade, ela tem a noção de que vai, morreu, mas volta quando? E se a gente for pensar alguns desenhos aí da nossa geração, por exemplo, o Tom e Jerry, Pica-Pau, né? O que era? Tá correndo, de repente cai lá do prédio, a próxima cena era um galo caindo da cabeça, os pintinhos rodando e partiu correr de novo. Então, a criança, antes dos 6 anos, ela entende isso, morreu, mas volta. Depois disso, ela começa a entender, opa, morreu e não volta. Ai, mas e aí? E se a mamãe morrer também? E se o papai morrer também? E se o vovô morrer também? Então começa a vir uma angústia. E às vezes morre. E às vezes não morre, né? Porque as pessoas morrem, né? Porque tudo que está vivo um dia morre. Então, mesmo algumas crianças, elas se deparam com a morte diante dela, né? Então, diante da perda de alguém, e algumas só mesmo param e pensam. Só que isso dá uma angústia absurda dentro do ser humano, porque a gente não quer pensar nessas perdas, eu não consigo me imaginar nesse processo. Então, o que a gente faz para sobreviver com essa angústia? A gente coloca ela embaixo do tapete. Tá, não, pera, não vou pensar nisso, deixa, né? Vamos bater na madeira, não vamos pensar nisso, porque isso atrai. E não é isso que atrai, né? Eu não ter uma alimentação saudável atrai, eu não fazer esportes atrai, eu não cuidar para atravessar uma rua atrai, eu não cuidar no volante do meu carro é o que a gente pode morrer, né? Não é o pensamento, a não ser que eu esteja passando por um processo depressivo grave e aí existe outros tipos de pensamento, né? Mas esta morte de forma natural, repentina, um acidente, enfim, não. Então, a criança ela vai colocando embaixo do tapete, a gente não quer nunca mais pensar. E aí, quando acontece, e eu preciso estar num velório, eu paro e penso de novo, e agora, como é que vai ser? E aí a gente não quer pensar sobre isso, porque pensar na finitude, ela realmente, ela mexe com o nosso eu, com a nossa estrutura, com o nosso dia a dia, só que ao mesmo tempo,
faz a gente entender que não somos seres infinitos. Opa, eu já estou atrasado, então, para olhar para a minha vida. Já tá tarde, parece todo mundo. Não dá uma impressão, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai passando, e olha que para algumas pessoas eu ainda sou muito jovem, eu tenho 31. Então, nossa, é um menino ainda. Mas eu já vi muitas pessoas já irem, né? Sim, e assim sim. é normal, é assim que funciona. Só existe um jeito da gente não ter perdas na nossa vida. Você morrendo antes. Se a ideia é o envelhecimento, a maturidade, os dias, eles são bons em muitas coisas, porque viver é um presente. Porém, tem um peso que é as perdas. Né? As perdas das pessoas que vão morar em outra cidade, do emprego que eu deixo, da escola, da faculdade que acaba e das pessoas que se vão. Na nossa vida, no processo do desenvolvimento do viver, a gente tem perdas e é muito difícil olhar para elas. E a nossa cultura, que é uma cultura da sociedade do espetáculo, a gente não pode olhar para elas. A gente tem que olhar só para os momentos felizes, contentes, enfim. Só que, na verdade, as pessoas estão o tempo inteiro amanhã e não estão cuidando do agora. E tem uma frase que eu amo de paixão e que eu acho que ela faz a gente refletir muito, e vocês vão falar daqui a pouco, né? Sobre a dopamina, sobre o tempo que a gente está perdendo dentro disso aqui, do celular. Quanto tempo a gente perde no tempo que passa? E aqui passa. Aqui passa muito tempo. E o quanto a gente está perdendo do viver, do estar. E se a gente pensar que a nossa vida ela está... hoje não é um dia a mais, hoje é um dia a menos... Eu não posso perder tempo. Eu tenho que olhar para o meu viver, para as minhas pessoas, para aquilo que vale a pena, para os vínculos que a gente tem. O que é que a gente tem no nosso existir? E aí, quando a gente pensa, como será a minha vida sem mim? É difícil, né, de ouvir. Essa frase é pesada, né? E aí, a gente fala, eu já ouvi você falar sobre a morte anunciada, que é quando a pessoa já tem alguma questão, está no envelhecimento, já está com alguma doença, enfim. Mas um exemplo que a gente pode trazer para o pessoal de casa que teve repercussão essa semana do Luizinho. Um rapaz completamente inocente, no acaso, indo trabalhar, pum, Sim. foi agredido até a morte. Um crime brutal. Ele naturalmente não esperava, ninguém esperava, mas de alguma forma a vida dele ali foi embora. E nessas horas, esse anúncio com a família, muitas vezes, e eu estou dando o exemplo dele, mas em tantas outras situações de uma morte repentina, pode não ter acontecido. Eu não sentei numa mesa para falar que eu quero tal coisa. Já vi você brincando, eu quero Coca-Cola, que eu não sei o que é lá. Coca-Cola com vinho. Com vinho no meu velório. E realmente é um último ato, digamos assim, né? A morte é o dia que vale a pena viver. Já dizia Ana Cláudia Quintana Arantes no seu livro, que é um livro maravilhoso, super indico aí a leitura, é um livro que realmente vale a pena, além de todos os outros que ela tem. Você é protagonista naquele dia, né? Você é protagonista naquele dia. É meio esquisito, Mas, assim, as pessoas estão lá por sua causa, né? E assim... O que é que eu gostaria que tivesse nesses dias? Eu não quero falar sobre isso, mas talvez a gente precise falar sobre isso. Até para auxiliar aqueles que nós mais amamos. Eu escuto muito, assim, de pessoas falando assim, depois que eu morrer, as pessoas que ficarem, elas que se virem. Pois é, mas as pessoas que vão ficar ali sentindo a sua ausência são as pessoas que você mais ama. E elas já vão estar no sofrimento. E ainda elas vão ter que estar pensando, e agora, o que é que eu faço com as coisas? E agora, o que será que ela gostaria que fizesse? Que flor ela gostaria que colocasse? Que roupa ela gostaria que isso, que aquilo? Será que gostaria de ser cremada? Será que gostaria de ser sepultada? Será que gostaria de uma festa? Será que gostaria de um trio elétrico? Será que... O que é? O que ela não gostaria. E o que ela não gostaria, exato. O que ela não gostaria, assim, nossa, ela não gostaria disso. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que as pessoas que permanecem, que são os nossos amores, eles vivenciam aquele momento de muita dor, mas de uma forma um pouco mais leve. Porque eu sei que o que está acontecendo aqui, o que eu estou fazendo com as coisas, com tudo, tem uma relação, uma ligação. Então, a gente tem uma proximidade maior e acaba sendo um pouco mais leve, eu digo, não é porque não é fácil, mas sem aquele monte de, ai meu Deus, e agora, e por quê, e como será? Só que é um assunto difícil de falar, né, Murilo? Então, eu gosto sempre de brincar com as pessoas assim, aproveitem aqui essa nossa entrevista.
Sabe? Então, tipo assim, no domingo, no almoço de família, você junto fala assim, nossa, eu escutei uma louca lá na TV falando pra gente conversar sobre esse assunto. Fulana, o que você gostaria? O que você queria que tivesse no dia do seu velório? O que você gostaria que tivesse em tal coisa? Ah, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, blá, blá, blá. Façam não precisa ser aquela conversa, vamos lá, fala aqui pra mim, vamos anotar. Não precisa ser nada macabro, não precisa ser nada péssimo, né? nada formal. Mas sim, né, eu já tive, por exemplo, situações onde, eu não gostaria de receber flores. Eu gostaria de receber ração para cachorros, para poder doar para os cachorros. E quando essa pessoa faleceu, foi lindo, porque as pessoas sabiam disso e fizeram isso com muito amor. Porque sabia que esse amor que eu estou doando naquelas rações estava sendo levada junto com a pessoa, sabe? Então, assim, é uma conexão muito legal. E eu estou dando esse exemplo, mas a gente tem inúmeras outras coisas que as pessoas podem falar, podem escolher, podem dizer o que eu queria que acontecesse, como eu gostaria que fosse, e o que eu gostaria que fosse com as minhas coisas, né? Enfim, com tudo. E quando eu falo minha vida sem mim, também envolve isso. As pessoas sabem com quem eu posso contar, onde são as minhas senhas, com quem que tá minhas coisas. Nossa, isso é muito sério, né? Banco, família, tudo. marido, esposa. Daqui a pouco a gente até vai falar por que a Deise trouxe essas caveirinhas aqui. Bonitinha. Daqui a pouco a gente mostra mais elas. Fica aqui que eu preciso chamar o portal agora. Samuel já está nos esperando, direto da redação do portal ktv.com, de plantão 24 horas. Bem-vindo, Samuel. Conta pra gente os destaques dessa quinta. Boa tarde, Murilo, e também para você que assiste ao Entre Nós. E eu começo com uma notícia de Guaraniaçu, cidade que fica aqui no oeste do Paraná. Olha só essas imagens. Um homem foi ameaçado com faca ao dar esmola para uma pessoa em situação de rua. Ele estava saindo ali da panificadora quando foi abordado e entregou os R$ 2,50, que era o dinheiro que ele tinha ali no bolso. Logo em seguida, ele foi atacado e precisou sair correndo para escapar. Por fim, o suspeito foi embora, caminhando tranquilo no sentido oposto. E nesta semana, aqui em Cascavel, os agentes de endemias fizeram um segundo Lira, que é o levantamento de índice rápido e amostral do mosquito Aedes aegypti. Mais de 4.700 residências foram vistoriadas entre segunda e quarta-feira. O índice geral de infestação na cidade é de 2,9%, acima da média preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. A situação de alguns bairros, porém, é ainda mais preocupante. Isso porque o índice de infestação é de 5,1%, ou seja, de alto risco. Essa é a situação, por exemplo, nos bairros Cascavel Velho, Pacaembu, Guarujá e Santa Cruz 1 e 2. A Secretaria de Saúde pede, então, aos moradores faxinas semanais nos quintais, sempre buscando exterminar possíveis criadouros do mosquito. A dica principal é aquela bem simples: não deixe água parada acumulada. Se você fizer a sua parte aí, toda a comunidade agradece. Agora eu fico por aqui, Murilo Mas, no portal ktv.com. Você pode acompanhar como está a situação aí no seu bairro. Uma ótima tarde e até mais. Obrigado, Samuel, pelas informações. Mais detalhes, portal ktv.com. E dengue é sério, hein? Você pode fazer a sua denúncia, liga no 156, se tiver algum lugar aí perto da sua casa, inclusive, está abandonado, você sabe que tem focos ali para o mosquito se proliferar, faça a sua denúncia, que também eles podem até serem multados, apesar da equipe fazer, né, uma super vistoria o ano inteiro, não só nessas épocas em que os números de casos positivos aumentam, ainda assim o trabalho de fiscalização do setor de endemias, é intenso, então super importante. E usa repelente, não sai sem repelente. Deise Rosa, daqui a pouco a gente vai trazer uma matéria sobre túmulos, para você que está chegando agora, a gente está com a Deise, que é especialista em luto. Também quando a gente fala, tem que comprar um terreno, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, é outro assunto que também não é confortável, né? Não. Sabe quem é as pessoas que mais têm terrenos antes de falecer? Os idosos. Os idosos, os jovens não. Não. Os idosos, porque muitas vezes eles começam a entender, né, que até pela quantidade de perdas que tem, que, eu preciso organizar aqui para deixar os meus familiares mais tranquilos nesse momento. Olha só, falando nisso, a gente tem um pedido aí, né, um chamamento da SESC para a reforma dos túmulos.
aqui de Cascavel, até porque as famílias têm 90 dias para regularizar a situação, se caso esses túmulos estejam aí fora das normas devidas. A gente tem uma reportagem da equipe de jornalismo, Leandro Souza e Valdisley Bandeira, para contar para a gente sobre esse período e o que você precisa fazer se estiver com alguma irregularidade no seu túmulo. A convocação atende edital e é direcionada para 3 dos 4 cemitérios de Cascavel que possuem túmulos e jazigos. Dom Mauro, localizado no centro, Jardim da Saudade e Cristo Redentor, na região do bairro Guarujá. O São Luís não entra na lista, já que as sepulturas são subterrâneas. Veja esse túmulo aqui. Ele é simples, mas recebeu impermeabilização e também pintura, sem necessidade de muitos investimentos para isso. Nós temos uma lei que rege a SESC, que foi desde quando foi criada a SESC, e que também que ela tem, dentro dessa lei, que tem os regimentos que dentro do cemitério, como é que funciona. Então as pessoas, quando adquirem um jazigo, um terreno no cemitério municipal, elas têm aqui um termo de permissão de uso. Esse termo de permissão de uso, ele tem que ser renovado a cada 5 anos. Tá? Então as pessoas devem vir aqui na SESC fazer essa renovação para que esse termo de permissão de uso tenha continuidade. Cascavel tem 28 cemitérios, sendo 4 na área urbana. O São Luís, no São Cristóvão, não tem a necessidade de manutenção, por ter um perfil diferenciado. Mesmo assim, a SESC exige desse cemitério e também dos cemitérios da zona rural a regularização dos documentos a cada 5 anos, sob o risco de notificação, multa e até perda do terreno. Nós temos alguns jazigos que, enquanto estão vazios, se quebram, não tem problema. Mas nós temos algumas gavetas que acabam quebrando e tem alguém sepultado lá. Então fica a urna aparecendo, às vezes já alguma urna deteriorada, e nós não temos, então, às vezes, nem o contato da família, porque esse jazigo está irregular. Então nós precisamos que está regular para que a gente possa fazer uma exumação e fazer o conserto, então, desse jazigo. Mas isso aí é de responsabilidade de quem tem o termo de permissão de uso. E pensando que todos nós vamos para lá, né, Deise Rosa? É aquela questão, tem que deixar tudo meio pronto. É difícil de pensar. Difícil, como é que eu faço? né? Vou decorar, vou gastar dinheiro com isso. E você Deixo sabe bonito, que não não deixo? é muito barato morrer, viu? Não é barato morrer né? não é para qualquer um. Ai, que esquisito. É uma conversa que a gente precisa ter, mas é estranho, né? Me conta, antes da sua primeira participação aqui no primeiro bloco, você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Estamos com Deise Rosa, especialista em luto. Você trouxe essas caveirinhas, inclusive elas são até internacionais, São né? internacionais. De onde elas são? Elas são lá do México. Do México. Por que você trouxe da cidade que se chama Mixquic. Você foi para lá, né? Eu fui para lá o ano passado. Eu tive a honra de estar naquela região, naquela cultura, no Dia dos Mortos, que é os nossos finados aqui, mas eles comemoram um pouco diferente. Com alegria lá, né? Com alegria. Tem um pesar também, mas tem uma festividade. A ideia é de que a pessoa ela vai permanecer viva dentro do coração da gente para sempre. É uma mistura de questões religiosas que vêm do catolicismo com algumas questões de culturas de indígenas, que é a cultura deles. E a caveira, eu particularmente gosto bastante, assim, porque ela representa, não porque eu acho ela bonita, eu acho que ela representa a unidade, o fato de todos nós, seres humanos, sermos iguais. E então, ela nos lembra o quanto nós vamos ter na nossa passagem, sim, diferenças, né? Seja de questões biológicas, de dinheiro, de sociedade, enfim, de fatores da vida, mas todos nós nascemos da mesma forma e vamos morrer e ficar depois de um tempo da mesma forma. Então, vamos todos, entre aspas, para o mesmo lugar. É claro que hoje a gente tem a cremação, que aí acaba sendo um pouco diferente, porque não fica a questão dos esqueletos. Mas, enfim, né, do pó viemos, do pó voltaremos. E o contrário da palavra vida, você sabe qual é? Não é morte? Não é morte. Não existe contrário da palavra vida. O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Olha só. Tudo que nasce, um dia morre. No meio disso aqui é o que tem a vida, que é o que nós chamamos, né? Dessa vida que é um presente, que é muito exclusivo, o meu, o seu, enfim, de cada um. Por isso que quando a gente olha para a nossa finitude, a gente percebe que ela vai chegar.
mas eu ainda estou na vida. E se eu estou na vida, eu preciso olhar para ela. E quando a gente fala assim, mas eu preciso pensar no meu jazigo, eu preciso pensar nisso, não necessariamente uma coisa que você precisa pensar, mas talvez, eu não tenho dinheiro para comprar isso agora, ou enfim, né? Mas realmente olhar para isso, porque isso, se um dia chegar, como é que vai ser a minha vida sem mim? Em quem eu posso organizar mais ou menos, até porque o ser humano tem uma coisa bem forte, assim, de querer tudo do nosso jeito, né? Então, eu quero tudo do nosso jeito, mas nesse dia eu não vou estar aqui para contar como é o meu jeito. Eu não vou estar aqui para dar ordem, eu não vou estar aqui para dar ordem, para controlar. falar, eu quero assim, eu quero desse jeito, eu quero assim. A gente não vai estar aqui, então eu preciso dar essa ordem antes. Mas, por exemplo, agora, Deise, eu estou ouvindo o que você está falando, eu estou entendendo esse movimento, mas eu tenho dificuldade, eu tenho medo de deixar minha mãe, o meu pai, a minha irmã, minha esposa, meu marido chateados, tristes, angustiados. Será que isso pode ser um sinal, igual a gente falou no começo? Se eu não quero verbalizar, tudo bem o quê? Eu escrever, claro, guardar, avisar? Eu posso escrever, eu posso guardar, eu posso... eu gosto, quando eu falo do envelope do futuro, é isso, você ter um espaço, Envelope um caderno... do futuro. Envelope do futuro, o que é isso? É um envelope ou um caderno, enfim, onde você tenha algumas orientações mesmo, de senha, eu tenho onde estão os meus documentos, onde estão tal coisa, o que é importante, o que não é, enfim, se um dia eu não estivermos aqui, que orientações eu posso dar? É claro que isso não é um documento, certo? Não é uma coisa que vale em cartório, por exemplo, mas é um direcionamento. Não um testamento. Não é. Ele é um direcionamento, porque o que eu vejo na minha prática clínica, enfim, é assim, as pessoas, nossa, o que será que ela queria que eu fizesse? Nossa, eu precisava entrar naquela conta e eu não consigo. E claro, você não consegue até porque vai precisar tudo da questão do inventário e tudo mais. Mas eu nem sabia que a pessoa tinha seguro tal lugar. Eu nem sabia que ela tinha esse imóvel, eu nem sabia, porque existem muitas famílias que não se comunicam. Não falam, não comunicam, porque tem brigas, ou porque realmente a comunicação não é algo que existe, porque eu acho que eu vou ser eterno. Então, assim, eu tenho controle de tudo, então eu vou ser eterno, e a gente não vai ser eterno. Sabe que eu tenho um amigo que a mãe dele teve um câncer bem agressivo, e foi identificado que estava já em estado terminal. Ela organizou tudo. Assustador, assim, quando a gente lembra, assim, como ela foi forte, ela fez o plano funerário, ela falou o que ela queria, isso que você está falando. Ela falou o que ela queria, ela não queria flertar, ela não queria... E quando a gente estava no velório, era uma cidade até meio distante, a gente viajou para dar acolhimento, né, para o nosso amigo. E quando alguém entrou nesse assunto, falou assim, ela que planejou tudo. Ela tinha deixado a roupa dela separada, porque ela sabia que ela não estava bem, que ela... E a gente falou, meu Deus, como ela teve força diante das dores físicas que ela estava tendo, por conta da doença e tudo mais. E a gente ficou refletindo muito sobre isso. Existe um livro também da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, que é maravilhosa, e acho que é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. E ele se chama Histórias Lindas de Morrer. E que fala exatamente dessas histórias, né? De pessoas que têm a oportunidade, porque essa oportunidade não é de todos, de realmente entender que a sua finitude ela está acabando e é uma oportunidade, muitas vezes, de perdoar aqueles que eu não perdoei, de pagar tudo que eu devo, enfim, de organizar esse processo. E muitas vezes isso vai ficando um processo até mais leve. Existem muitas pessoas, é estranho que eu vou falar, mas os estudos, enfim, a gente tem casos e casos até de questões de cuidados paliativos, de pessoas que estão realmente com uma morte anunciada. O que é uma morte anunciada, né? Você tem uma doença grave, o seu corpo está debilitado e a medicina vai até onde ela consegue. E muitas vezes ela não consegue além disto. E aí, ou seja, né, depois disso a gente não tem mais a questão da vida. E nesse processo existe o que a gente chama de calotanásia. O que é a calotanásia? A calotanásia é uma morte, é uma bela morte, uma linda morte. São pessoas que elas conseguem ter, apesar de todas as questões físicas e dolorosas e muito difíceis, mas no seu processo um descansar leve, um descansar em paz, um descansar bonito. E presenciar isto realmente, claro que a família, né, ninguém quer se despedir de quem se ama.
É muito difícil se despedir de quem se ama. A morte não é uma coisa romântica. E nem nesses casos é romântico, porque parece que eu estou falando assim, é muito lindo. Não, não é assim. Mas a gente percebe até internamente, porque teve um luto antecipado do processo da dor e da doença, que quando as coisas elas vão acontecendo de uma forma mais natural, assim, existe uma paz interna para aqueles que vão e aqueles que ficam. E olha só, depois, nesse velório que eu falei, que nós estávamos, uma grande amiga estava junto, e daí nessa conversa sobre pagar o plano funerário, eu falei, você tem. E essa nossa amiga falou, eu não quero, nem tenho, nem penso nisso, porque eu não vou morrer agora, nem tenho, nem para mim, nem para meu filho, nem para ninguém. 2 semanas depois, um acidente levou ela. Olha que assustador isso. Então, entra muito nessa conversa, né? Então, primeiro a gente teve essa organização, o outro que foi realmente de última hora. E também, não sabia, ninguém sabia o que fazer, E ninguém agora, o estava que a gente esperando. faz, né? Quem cuida das redes sociais? Para avisar, para compartilhar, para avisar os amigos também, de alguma forma, né? Isso é estranho, né? Quem vai usar? O que eu quero que faça? As minhas roupas eu quero que doe? Alguém quer que use? Quero que guarde? Quero que te dê? Deixa um para o meu filho, dê um para minha mãe, para o meu irmão, né? A gente não, nós não temos na nossa cultura esse hábito de falar sobre isso, porque realmente as pessoas acreditam que isso vai chamar. E, de novo, a morte aparece para todo mundo. Não até tem. para aqueles que não até falam para aqueles da que morte. nunca falaram sobre ela. Ela não tem preconceito com ninguém, não. Ela chega para todo mundo. Preconceituosos somos nós, ela não é. Enfim, então por isso que às vezes você verbalizar algumas coisas, por mais que seja uma brincadeira, uma troca numa fala, mas esse falar é importante. E para quem fica, talvez levar para frente, né, todos esses desejos, esses pedidos da pessoa, a partir do momento que ela se foi, também pode ser usado ali, não sei se eu estou falando besteira, mas talvez até um conforto dentro do luto que ela vai viver. Eu diria que é uma força para ela dar conta daquele momento. Porque não precisa ser forte, né, Deise? Não, claro que não. A gente não precisa ser forte o tempo inteiro. Essa coisa de sociedade do espetáculo, sorrindo, feliz e contente, isso não é real. No nosso real, nós temos altos e baixos. Eu falo que nós somos eternamente um eletrocardiograma, né? Dias bons, dias ruins, dias mais ou menos, dias tristes, dias que eu me sinto a pior pessoa do mundo, dias que eu tô, hoje eu tô bem, né? A gente tem esse movimento. E isso é que é rico no ser humano, até porque o dia que tiver tudo estabilizado, acabou. Né? Porque se nós somos isso aqui, exatamente igual ao nosso coração, o dia que estabilizei, fiquei sempre igual, a mesma emoção, tem algo errado? E se eu não sei lidar, se eu não sei por onde começar, não sei o que fazer ali, quero falar, mas não consigo, igual falar eu te amo, para quem você não tem costume de falar eu te amo, busca uma ajuda profissional, Com certeza, né? Eu acho que isso é legal também. Hoje, além de profissionais super competentes, enfim, a gente tem muito conteúdo de graça. Por aí, né? A internet está aí, nós temos conteúdos na internet, nós temos conteúdos em qualquer lugar de acessibilidade para as pessoas e nós temos sim os profissionais que são capacitados justamente para esse processo de acolhimento, né? Do medo, das angústias, porque realmente pensar nisso e talvez essa nossa conversa aqui vai despertar em quem está em casa. Ai, não sei se agora fiquei bem, porque agora eu comecei a pensar nisso. Por quê? Porque eu tirei debaixo do tapete aquilo que está no tapete. Então, não é uma coisa nova, eu não estou fazendo nada de novo aqui. Mas, realmente, para a gente sobreviver, a gente dá um jeito de enfiar no tapete e vamos seguindo. Mas, às vezes, eu preciso organizar esse tapete, porque talvez ele está cheio demais de coisas ali embaixo. E organizar isso faz parte, inclusive, de olhar para as nossas dores, que dores a gente carrega. Deise Rosa, muito obrigado. Que delícia conversar com você. Falei, sigam a Deise Rosa nas redes sociais. Lá no nosso Instagram vai estar o perfil dela, assim como todos os nossos profissionais, para entender, para acolher, para, quem sabe, ver uma luz no fim do túnel num tema tão difícil. Apesar que você não fala só sobre isso, né? Você fala de 300 coisas. É uma boa de uma geminiana, né? É uma bagunça, né? Uma hora eu tô falando de vamos morrer, daqui a pouco vamos comer, daqui a pouco vamos brincar. Beijo. Essa bagunça sou eu. Volte mais. Beijo, querido. Obrigado.